Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de um empreendedor que tem uma história de empreendedorismo a partir da terra que ele adotou para viver. E essa terra é o Espírito Santo e o empreendedor é Arno Wieringa, que é um holandês que está conosco já há alguns anos e é com ele que nós vamos conversar agora. Então eu estou falando que você é um empreendedor que escolheu o Espírito Santo, adotou o Espírito Santo. Eu acho que a recíproca é verdadeira porque o Espírito Santo te adotou também. Você chegou aqui, criou raízes aqui e já desenvolve trabalhos comunitários aqui há algum tempo, né? Sim, correto. Eu acho que, cara, são as oportunidades de vida que a gente encontra. Eu fiz um intercâmbio, acho que foi em 89, 88, na Incapé, fazenda de Estado, assistência técnica rural. Eu fiz um curso de agronomia, aí eu acabei me envolvendo aqui com pesquisadores, comunidade, e levou um tempo, mas em 2001 me mudei para o Brasil. Eu falei assim, agora eu estava numa fase de vida lá na Holanda, que surgiu essa oportunidade de alguns trabalhos aqui no Brasil, assim, agora eu vou. Aí, até hoje eu estou aqui, sim, tem 25 anos que eu já estou aqui no Espírito Santo. E aqui chegando, se integrou, começou a trabalhar para a sua comunidade, presidiu a TPA, Associação Turística, né, de Pedra Azul? Também. Algumas vezes, né? Algumas vezes aí a gente vivenciou aquele início também de turismo. De organização do turismo, né? Da organização do setor, porque na verdade naquela época já tinha. Uhum. Mas eu ainda acompanhei esse junção, foi uma primeira ação, na verdade, coletivo dos grandes hotéis em Pedra Azul que precisavam fazer marketing coletivo, e que naquela época tinha guia 4 rodas, rapaz, que era isso? Para fazer era anúncio, a Bíblia do turismo brasileiro. Custava um dinheiro. Era a Bíblia do turismo, era referência. Aparecendo em 4 rodas era sinal de que você... E assim nasceu aquela necessidade de trabalhar em conjunto. Aí os grandes hotéis começaram a continuar esse trabalho. Aí surgiu depois esses pequenos empreendimentos, restaurantes que se complementaram. A gente criou um site, naquela época, 2000, 2005, um site, um Facebook, já era um grande negócio. Mapas físicas para turista rodar em Pedra Azul. Cara, isso era uma necessidade naquela época que a gente construiu junto com os parceiros. E que a gente fala assim, associação turística representa um coletivo, né? Não sou eu, ou não foi eu sozinho, era um empresariado em conjunto. Isso foi muito legal. Hoje em dia, mas a partir daí nós tivemos também um incremento do agroturismo. Nossa! Né? O agroturismo começou eu acho que isso foi no ano 2008, 2009, que a Sebrae, junto com as prefeituras em Capé, governo do estado, que começou a incentivar esse trabalho de turismo rural, chamava, agroturismo naquela época. Trouxe muitas capacitações, palestrantes, treinamentos, consultores. Até eu, depois de um tempo, também virei consultor do Sebrae, com muito satisfação. Eu participei dessa brincadeira um bom tempo. Bacana, aí a nossa região começou a crescer. Os empreendimentos surgiram. Hoje em dia, acho que Pedra Azul tem 40, 50 restaurantes de diversos tipos, à la carte, self-service, sabor de cada um. Acho que esse é o resultado do passado bem feito, que estruturou. É claro que a gente tem nossos desafios nas nossas montanhas, que eu te falei também hoje de manhã. Rapaz, hoje em dia a gente não fala mais Pedra Azul, ou Venda Nova, ou Marechal. A gente fala nossa região das montanhas. Então isso é um discurso que ao longo do ano já mudou, através da nossa associação, mas também nossa convention, nossa governança do Estado, que foi criado ao longo dos anos com o apoio dos 10 municípios que a gente tinha tem lá na montanha, junto com o governo do Estado e outras entidades de apoio, que criou esse mecanismo de poder transformar a nossa região das montanhas em um atrativo turístico. Marketing, visitas técnicas, missões técnicas, trazer pessoal de fora, mostrar nossas montanhas. Nossa região costeira muito bem estruturada no verão.
Mas nossas montanhas também, durante o verão, pode ser uma área muito boa para ser visitado. Hoje em dia, a sazonalidade cada ano é menos, porque o pessoal procura. No verão, procura no carnaval, procura no inverno. Claro que o inverno é o top. É o top. É o must. Mas tem outros meses também que tem demanda. Basta você, como empresário, aproveitar. Agora, o perfil do usuário, do visitante é alto, né? Vocês têm um corte ali no que diz respeito à possibilidade de acesso e até em termos da valorização da região, né? Na verdade, nossa clientela, vamos dizer assim, não é... Eu falo isso com muito respeito, tá? Não é turismo de massa. Sim. É turismo que procura... O cliente que procura descanso, um bom produto, uma boa conversa, uma experiência diferenciada que ele encontra nas montanhas. Pode ser grupos, pode ser casais, são diversos perfis, mas realmente para dizer que em turismo de grande porte dificulta um pouco, porque os empreendimentos muitas vezes, que também é um diferencial, são pequenos. O acesso às vezes de estrada de chão, um pequeno trechinho, mas às vezes pode acontecer que cai uma água, um toró, que tem um pouquinho de lama. Pode acontecer. Hoje em dia está difícil, tá? O acesso melhorou muito. Ainda temos os nossos desafios. E também o porte dos empreendimentos. O diferencial, eu vejo, das nossas montanhas, que você, às vezes, muitas vezes, nos empreendimentos, você conversa com o proprietário. Isso exige um preparo. Mas eu acho que isso é um diferencial que em outras regiões, às vezes, você não encontra. Em outras regiões turísticas, você vai num empreendimento e tal, e o dono não está lá. Ele está no escritório, está no outro canto, com todo respeito, entendeu? Mas aqui nas montanhas, na nossa região, muitas vezes você encontra os proprietários. Bate um papo, senta aí, conversa. Eu acho que essa ideia, claro, natureza, descanso, final de semana, vivenciar esse modelo de negócio lá, alimentação, restaurantes também, hospedagem diferenciado. Cara, hoje em dia tem opção. Para tudo lá. Mas olha bem, tem uma agenda de pendências ali na região. Começa pelo aeroporto, mítico aeroporto que se fala muito antes de você chegar, eu acho, aqui. Já se fala aqui. Não, eu lembro, cara, quando eu cheguei em 89 aqui, eu lembro que as primeiras conversas já era aeroporto. Pô, mas nós esperamos 50 anos para ter o nosso aqui mais decente, você imagina? Toda espera é ponderável. Mas você tem também uma coisa que vai reduzir em pelo menos 40 minutos, eu acho, a distância. Porque a distância é medida em tempo, não é medida em espaço, né? Então, com a duplicação da BR que está ameaçando ser retomada, né? Há informações bem concretas com relação à retomada da duplicação. Realmente, esse tempo vai trazer Pedras Uvas bem perto de Vitória. Vocês estão experimentando para esse novo momento? Vocês estão se preparando para esse novo momento? Eu acho que isso é desafio para o nosso empresariado. Tentar entender esse movimento que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, tudo bem, já tem uns anos. Porque isso vai trazer desenvolvimento para a nossa região. E nós temos que estar preparados para isso. Entendeu? Eu vejo, por exemplo, final do ano, Natal, são períodos também que hoje em dia, nas montanhas, mudou. Está dando muito movimento, principalmente também pessoas fora do estado que procuram as montanhas capixabas para descansar no final do ano, para uma boa gastronomia, uma boa hospedagem, entendeu? Então a gente tem que estar preparado para isso. Mais cedo ou mais tarde, esse aeroporto vai trazer movimento desenvolvimento para a região. Linhares já tive, a Cachoeira tem, em todo lugar onde tive um aeroporto, claro que tem as entraves, o pessoal tem que ceder terra, tem esse processo todo. Eu participei de algumas reuniões em nome da associação também, onde o governo do estado apresentou o projeto, entendeu? É claro que tem resistência, em todo lugar tem, faz parte. Eu acho que chegaram a ter um consenso, realmente. Eu lembro muito bem que o nosso vice-governador Ricardo Fiasso falou assim, vocês querem? Senão a gente vai para outro lugar. E aí a comunidade, junto com as entidades do turismo e prefeituras envolvidas, falaram sim, a gente quer. E acharam um consenso
desenvolveram 6 alternativas, e foi escolhido a melhor alternativa, então está trabalhando em cima disso aí. É claro, tem as dificuldades, sim, duplicação não é fácil, aeroporto também não é fácil, são desafios grandes, que a gente tem que acompanhar, mas com certeza isso vai trazer desenvolvimento, como nossa região já desenvolveu muito os últimos 15 anos, querendo ou não, às vezes a gente tem que fazer essa reflexão, porque o pessoal fala assim, mas está tudo difícil, eu falei, sim, mas já melhorou muito. Nós temos uma questão também bem estruturante no que diz respeito ao condicionamento do desenvolvimento da região ali, uma diz respeito à questão essa sazonalidade que você falou que está se reduzindo, era um desafio para o turismo. O Espírito Santo teve 2 desafios muito grandes, sendo que o principal era o anonimato do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ilustre desconhecido do Brasil como destino turístico. À medida que ele é conhecido, um dos destinos mais nobres internos é Pedra Azul, né? Mas aí vocês têm... Já havia um crônico desafio aqui, que era como você gerar demanda durante a semana para Pedra Azul, ao mesmo tempo que precisava gerar demanda por fim de semana aqui na hotelaria local. Isso aí me parece que só a longo prazo isso vai se resolver. E a outra questão que a gente teria para tratar é esse anonimato do Espírito Santo e a questão da qualificação da mão de obra. Me parece uma dificuldade, como aqui, lá também. Esse parte de sazonalidade é um desafio muito grande, em primeiro lugar. Eu acho que também depende muito da postura dos nossos empresários. Quando você é empresário no ramo de turismo, você sabe que às vezes meses de março, mês de novembro, que são meses durante o ano que você fala assim, espera aí, tem uma queda, entendeu? Cria um prato, cria uma forma de atendimento que você pode manter seu estabelecimento aberto, não fecha. Entendeu? Então isso depende de cada empresário. Hoje em dia você já almoça e janta durante a semana na nossa região. Antigamente não tinha isso. Então já tem empresários que têm bons resultados claro, o cardápio muda um pouco, do final de semana é um outro atendimento, porque você tem um movimento maior, e você se prepara para durante a semana poder fazer também o mesmo atendimento, porque tem muita procura de fora do estado, que às vezes, ou lua de mel, pessoas que vão viajar, que chegam na nossa região durante a semana. E querem ser bem atendidos, porque a propaganda da nossa associação, da nossa convention, das montanhas capixabas, foi feito. Eles fazem a parte. Basta nós, empresários, se antecipar ou se preparar para essa brincadeira de sazonalidade. Outra pergunta você tinha? Não, vou deixar para o próximo bloco, porque a nossa presença hoje é do empreendedor Arno Vieringa e a gente volta a conversar no próximo bloco. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do empreendedor Arno Vieringa. Arno, você falou a respeito da sua chegada, da sua adaptação. Você hoje assimilou totalmente o lugar que você escolheu para... Você ainda mantém o sotaque. Nós temos outro amigo também, o... Andreas Schilden, que a gente zomba dele, que até hoje ele acha conveniente manter o sotaque para parecer que é um gringo e nego subestimar e ele mandar brasa. Não, o pessoal às vezes fala, cara. Andreas também, eu falo às vezes... O pessoal fala comigo, você já virou brasileiro? Eu falei assim, não. Eu falo português, eu me identifico com a cultura brasileira, eu gosto, claro que senão não estava aqui. Mas a gente tem traços, manias que são de lá, e nosso sotaque, nosso jeito de ser, às vezes não muda. Como você também é brasileiro. Pô, cara, mundo lá fora, quando você vai para a Holanda, você torce para o Brasil ser campeão. E você não vai torcer para outro time de futebol. Brincando assim, o pessoal fala comigo, você torce agora para tal time. Eu falo, rapaz, eu sou holandês. Então essa brincadeira que a gente faz, às vezes, são raízes, isso é muito legal.
de ver isso aí. E, claro, eu me identifiquei aqui. Achei eu gosto muito da minha terra. E eu achei... Bom, por isso que eu quis há 25 anos. A gente se envolveu. Mas o bom mesmo é ter raízes, mas não ser árvore. Senão... Também tem isso. Né? Claro, às vezes o pessoal fala comigo, Arnold, você quer voltar? Eu falei, sim, amanhã. Claro, porque minha terra natal, a sua terra natal também é sua terra natal, cara. Eu me dá bem aqui, eu gosto, mas claro, tem hora, às vezes, quando o coração às vezes bate na época da pandemia também, rapaz, foi difícil, porque às vezes a gente veja coisas, mas lá também, lá fora, né? Também não é facilidade. Lá também tem cobrança, tem que trabalhar. Lá tem aquela neve, aquele frio. Eu acho o clima lá bem mais hostil. O brasileiro, às vezes, na Holanda, na minha terra, ou na Europa, às vezes, norte da Europa, sofre. Sofre. Querendo ou não, sofre. Além da diferença de cultura e de comida, a temperatura, vento, neve. É muito legal, o primeiro dia. É muito legal na folhinha, na fotografia. Maravilhoso, no sábado, domingo, neve é fantástico. Vai tirar 1 metro de neve da calçada no dia seguinte para poder sair de casa. Vai segunda-feira para o seu serviço, aí você tem que tirar aquela neve do para-brisa do seu carro com um rapador, tudo aquele gelo cai no seu... Nossa, que frio. Aquele vento, porque lá tem muito vento, hein? Aqui, às vezes, cara, eu fico encantado. Que não tem. Tudo bem, aqui tem muita chuva, às vezes no verão, temperatura alta, temperatura baixa, mas rapaz, não se compara. Aqui a gente tem um clima tropical muito favorável para poder viver. Aqui você pode, na média, pode ficar no 24 graus, dormir nu, sem ligar o ar, sem... se tem isso. Do outro lado, realmente, na época de frio, porque nas nossas montanhas capixabas, às vezes é época de frio, eu sinto mais frio aqui no Brasil do que na minha terra. Porque lá as casas são tudo protegidas, tem todo esse encanamento, calefação, vidro duplo. E aqui no Brasil a gente não tem isso. Então, às vezes no inverno você toma banho e a mulher já começa a tremer. A gente não tem a cultura da convivência com frio. Vocês têm? Não. Mas eu quero falar de outra coisa agora, de uma coisa que... É legal. É isso aqui. Que há uma mística em volta desse produto aqui, o mel. Né? Se conserva por 100 anos ou mais. E você trabalha especificamente com isso. Você é dono do apiário. Sim. Florim. Uhum. Então, desmistifica para nós aí alguma coisa a respeito disso. Você tem aprendido alguma coisa, aprendeu alguma coisa com as abelhas, esses anos todos lidando com elas? Rapaz. Senso de organização, entre outras coisas. Incrível. A inteligência do bicho. Eu comecei a entender isso a partir de 15 anos, porque meu pai foi apicultor também, muitos anos na Holanda. Eu não entendia porque papai estava tão apaixonado por abelha. Depois sim, porque quando eu comecei a envolver com esse convívio daquele inseto, que na verdade, que o pessoal fala inseto, mas é um inseto muito inteligente, cara. Ela sempre está num passo na frente do nosso pensamento. Porque quando a gente trabalha, a gente tem um cachorro em casa, você fala assim, senta. Aí ela vai sentar, entendeu? Que os filhos também se educa, mas a abelha você não domina. Ela domina você. Basta você tentar entender o comportamento dela para que você pode tirar esse néctar dos deuses que o pessoal fala, o mel, que é nada mais que o néctar das flores que ela transforma através de um processo químico em mel. Essa jogada tudo é uma ciência. Basta a gente tentar entender. Quem entende essa jogada consegue produzir mais. O senso de organização delas, que as mulheres não imitem as abelhas, né? Porque essa relação delas com o zangão é uma relação muito utilitarista. Muito utilitarista. Não, na verdade, no mundo das abelhas, quem manda são as mulheres, hein? Eu sei. Meu Deus do céu. Você tem a abelha rainha, mas quem pensa... operárias. Os operários são as fêmeas que tomam conta da casa. Então, o zangão... O zangão se acha bom até o voo nupcial, né? Mas é necessário. Porque se não tem zangão, a rainha não é fecundada. Então, mas tudo bem. O zangão, quando ele começa, a gente tem uma brincadeira, quando o zangão começa a trabalhar, ele morre. Porque quando ele fecunda a rainha... Não tem mais sentido, não tem mais utilidade. Aí ele perde parte do traseiro dele, ele morre na hora.
Entendeu? Então, aí numa época de escassez de alimento... Ele, na verdade, toda a razão de ser da vida dele é aquela única transadinha, né? É uma vez só. Entendeu? Uma vez só, ele morre. Então, às vezes o pessoal fala assim, eu quero ser uma rainha. Não, você não quer ser a rainha porque a rainha coloca 3.000 ovos por dia. É muito trabalho. A abelha operária, ela vive 45 dias só. E trabalha em prol da sobrevivência da espécie. Então, não tem lazer, é só trabalhar. Às vezes, com lua cheia, a abelha ainda trabalha. Aí então você fala assim, meu Deus, que vida é essa? Prol da sobrevivência da espécie. Entendeu? Tem outra coisa também que eu aprendi ao longo dos anos, que o pessoal fala muito, para desmistificar esse mundo, o pessoal fala assim, a abelha rainha é ela que manda. A abelha rainha não manda em nada. Quem manda dentro da colmeia são as abelhas operárias que alimentam a abelha rainha com geleia real. Se elas alimentam ela mal, a postura dela trava. Se elas cuidam ela muito bem, ela vai para frente. Então são as abelhas, o enxame mesmo, que toma conta da rainha. E não é ela que manda. Ela é apenas uma reprodutora de ovos. Esses ovos, de ovo vira larva, vira abelha. A abelha nasce com 20 dias. Tudo tem uma ciência. Isso é altamente desafiador. Agora, Arno, no que diz respeito a esse trabalho, por exemplo, quem tem consciência dos poderes, dos efeitos terapêuticos do mel, valoriza e sabe o quanto que ele vale. Mas há sempre uma prevenção com relação às fraudes possíveis. Que tipo de fraudes que normalmente são produzidas com mel? Fala-se muito de engrossar com melaço, com açúcar mesmo. Quais são as fraudes possíveis? Existem várias. Eu sempre falo assim, pergunta ao cara o que ele faz, porque eu não sei o que o cara faz, porque a gente trabalha em harmonia na natureza. Mel, ela tem um sabor, ela tem um paladar. E quem consome mel com frequência sabe muito bem o que é mel, entendeu? São às vezes florados diferentes, ordem de natureza diferente. Essa aqui está mais escurinho, tem mel mais claro, tem mel mais... mel de aroeira, que é bem escuro, mel mais claro, mel mais doce. Depende da planta e da florada também, né? Da florada que vem. E de acordo com essa florada, o mel pode cristalizar ou não. Então o mel puro cristaliza. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Esse é o processo natural. O que acontece, às vezes, que eu falo assim, na questão de procedência do mel, se ela o pessoal às vezes fica meio desconfiado, se é mel ou não é mel, é a procedência. Que eu falo assim, juízo. É a primeira regra para saber se mel é puro. Juízo. No sentido de, você compra 1 litro de mel, tá dentro de uma garrafa de Dreyer, você fala assim, espera aí, aqui não tem rótulo, não tem nada, às vezes pode ser seu vizinho, tudo bem, é uma coisa, mas no comércio, tudo mel, ela tem um selo, seja municipal, estadual ou federal. Nossa mel também tem selo, tem procedência, meu nome está no rótulo. Então, aí você já compra um produto de qualidade no supermercado, na farmácia, nas lojas de produtos naturais. Sempre você encontra um produto de boa procedência. Existem formas de saber se mel é puro, sim. A gente tem teste de iodo, às vezes o pessoal faz uma bolinha. Isso nem sempre quer dizer, tá? Mas é o melhor teste para o mel... Vamos botar o rótulo para cá agora para ver. É o melhor teste para saber mel é puro mesmo, que ela cristaliza aqui de baixo para cima, entendeu? E a gente tem uma outra método que até hoje também eu expliquei para um cliente, são 5 gotinhas de iodo. Dentro de um copo, um pequeno copo de água, metade água, metade do produto, vamos dizer assim. E joga 5 gotinhos de iodo e mexe com colher. Se ela muda de cor e fica bem escuro, aí é mel suspeito que a gente fala. Eu não posso dizer que é mel falso porque eu não tenho laudo. Sou produtor rural, eu não faço análise de laboratório. O laboratório pode dizer finalmente se é ou não é. Mas esse teste de iodo, que também já saiu na mídia também algumas vezes, é muito confiável para dizer assim, opa, espera aí, esse mel aqui é suspeito, aí melhor sair fora, entendeu? Mas o que eu te falei? Você compra mel no lugar certo.
Quero agradecer muito sua presença e esse compartilhamento da sua experiência de vida conosco. Você veio para cá, você falou a respeito de saudade, de voltar para a terra. A terra da gente é que a gente escolheu viver, né? Aqui está sendo sua terra. Pode, nesse momento é aqui, talvez. Muito grato pela sua presença. Então tá bom, obrigado. Hoje nós contamos com a presença do empreendedor Arno Vieringa. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.